Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Beatriz da Silva Moreira, professora de Língua Portuguesa e Literatura, e estou contribuindo para o projeto do CEP, Núcleo Costa Litorânea, com um projeto História que o Livro Não Conta. E nesse mês de março, a gente está fazendo uma homenagem às mulheres heroínas do nosso país. Nesse mês de março, no mês internacional das mulheres, a gente está falando sobre várias mulheres que marcaram a história do nosso país e deixaram a sua contribuição na história. E não são mencionadas nos livros. E eu vou começar falando sobre Luísa Maim. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias Mains, Marielles Malês, de ouvir as Marias Mains, Marielles Malês. Luísa Maim foi uma grande líder. Nasceu na Costa Mina, na África, fica na região do Golfo da Guiné, e ela fazia parte da tribo Nagô, da tribo da nação Nagô, de Maim, e foi trazida para o Brasil na situação de escravidão. E foi para Salvador. E em Salvador, já liberta, ela trabalhava como quituteira, né, nas ruas da Bahia, e foi uma grande estrategista, foi inteligente, participou da revolta, de grandes revoltas, né, do povo negro. Mas as principais dela foram a de Malês, né, a revolta de Malês, e a Sabinada. Como foi falado, né, a gente está contando histórias de pessoas que não foram muito mencionadas na história. E o que a gente sabe da história de Luísa é através de Luiz Gama, seu filho. E em um de seus relatos, Luiz fala muito da sua mãe. Em um de seus relatos ele falou assim: sou filho natural de uma negra africana, livre da nação Nagô, de nome Luísa Maim, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era baixa, magra, bonita, a cor de um preto retinto, sem lustro, os dentes eram alvíssimos como a neve, altiva, generosa, sofrida e vingativa. Era quitandeira e laboriosa. Então, Luiz, ele cita sua mãe em vários relatos seus em cartas que ele escreveu. E a partir dessas cartas, né, que ele escreveu, dos relatos feitos por ele, é que a gente sabe um pouco da história dessa grande heroína. Então, Luísa, ela participou das revoltas dos Malês em 1835 e da Sabinada em 1837, que são, né, uma das revoltas mais mencionadas aí onde a gente faz pesquisa e tudo mais. E nessa da Sabinada, ela foi capturada e mandada contra sua vontade para o Rio de Janeiro. E nessa época Luiz Gama ainda era criança e ela acabou deixando ele com o pai. Né, o pai de Luiz era um viciado em jogos, acabou vendendo o filho como escravo. E não se sabe muito do que aconteceu com Luísa depois disso. Né, alguns falam que ela foi deportada para a África novamente, outros que ela continuou no Brasil, mas que mudou de estado, tinha ido para o Maranhão. E Luiz Gama procurou muito por sua mãe depois de adulto, mas em vão, não conseguiu achá-la em lugar algum. Né? E hoje em dia, sim, a gente fala da luta das mulheres que participaram desses grandes movimentos históricos, que são pouco mencionados nos livros, e elas deixaram, na verdade, um legado para nós hoje, né? A gente ver e mirar nesse exemplo para as lutas de hoje, que continuam, né? A gente continua lutando nas diversas áreas onde a gente atua, principalmente na área da educação. E nas minhas pesquisas, né, eu vi que em 9 de março de 1985, o nome da Luísa Maim foi dado a uma praça pública em São Paulo, lá no bairro Cruz das Almas.
É uma área de grande concentração populacional negra e foi por iniciativa do Coletivo das Mulheres Negras, né, de São Paulo. Quer dizer, é o movimento das mulheres negras por espaço, por reconhecimento, né, das suas lutas, continua e deve continuar e deve permanecer. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Curta e compartilhe. Brasil, meu negro, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu Deus, a mangueira chegou, com versos que o livro apagou.